Bom, então, bom dia, gente. Queria aproveitar para já dar início no último dia do nosso seminário. Mais uma vez agradecer o tempo, a atenção de todos vocês, a participação e colaboração. O seminário só é possível graças a todos os colaboradores aí. Então, essa é a primeira oficina do dia. Ela vai ser apresentada pelo Dr. Paulo Farinha e José, também os dois do INCRA, e vão apresentar um pouco a experiência do SNCR e dos cadastros que são gerenciados pela autarquia do INCRA. Então, convido a compor a mesa aí, os nossos ilustres palestrantes. Bom dia a todos e a todas. A gente vai passar aqui uma oficina prática como é que faz o acesso ao Sistema Nacional de Cadastro Rural, que é gerenciado pelo INCRA. Isso foi uma demanda que o Gabriel nos fez. A gente tinha feito essa apresentação na AgriShow lá em Ribeirão Preto, e ele achou viável a gente fazer essa apresentação, tendo em vista aí que está sendo feito o CNI, né? Sendo elaborado o cadastro CNI, que são a junção dos dois cadastros, SNCR e CAFIR, mas como a gente colocou ontem os números apresentados da vinculação dos imóveis cadastrais que estão no SNCR e os que estão no CAFIR, para os que estão na obrigatoriedade, que são em torno de 1,5 milhão de imóveis, apenas 230 mil fizeram essa vinculação até o momento. Então a gente tem o intuito de fazer essa apresentação para que as pessoas possam ter a noção de como se faz essa vinculação, como é que se dá o acesso ao Sistema Nacional de Cadastro Rural. Essa declaração, houve uma mudança radical a partir de 2015 para cá, ela tornou totalmente eletrônica. Antigamente a gente fazia em 3 formulários, a pessoa tinha que preencher aqueles papéis, depois tinha que processar, digitalizar. Hoje o acesso se dá diretamente via web, desde 2015 para cá. O único empecilho que a gente está tendo ainda, que assim, a gente vai mudar isso no CNI, é a questão da documentação comprobatória, né? Uma vez a pessoa faz a declaração no SNCR, apesar que é via web, a documentação comprobatória tem que encaminhar para as superintendências regionais do INCRA. E já no CNI não, no CNI ele já vai poder postar no próprio sistema e enviar via web também, por upload. Então a gente vai... Cadastramento rural, nós temos uma previsão legal, que foi a Lei 4.504, que é o Estatuto da Terra, e a Lei 58.6872. Objetivo: o controle da malha fundiária, né? Identificação dos imóveis rurais para a reforma agrária. O SNCR para o CAFIR, a diferença básica dele é que é um cadastro que visa o levantamento das questões fundiárias, dados cadastrais para levantamento dos dados fundiários. Já o do CAFIR e TR, ele já visa o levantamento para dados fins tributários. Como foi colocado ontem, seria a necessidade de a gente ter a unificação desses dois cadastros tão importantes, ou seja, são os cadastros que detêm as maiores informações dos imóveis rurais. Há uma divergência entre um e outro de mais de 2,5 milhões de imóveis. No INCRA tem uma base com 6 milhões de imóveis e na Receita 8,5 milhões. O CNI está sendo concebido com base nesse sistema, porque é um
porque o INCA ele faz um tratamento de todas as informações. Todas as informações postadas na web, a pessoa tem que mandar a documentação comprobatória, só assim, uma vez analisada a documentação comprobatória, aí, estando correta, ela é homologada ao sistema, torna-se efetivada a declaração. Já no CAFIR, no IBR, já é diferente, a pessoa já entra, faz o cadastro e ali já fica homologada, é como uma declaração de imposto de renda. Se futuramente ele cair no processo de fiscalização, pode haver alteração daquela declaração. Aí que está a diferença, que a gente identificamos várias inconsistências no cadastro do CAFIR, porque como ele não passa a prestar análise preliminar, várias informações que não poderiam ser inseridas, um exemplo a gente cita, tem condomínio que ele é pró-indivisa, ele não pode ser dividido, sendo ter lá 4, 5 pessoas que estão em formal de partilha ainda, no INCA tem que fazer um cadastro único, lá ele desmembra em 4, 5 imóveis, que eles não têm essa crítica feita para os analistas. Por isso que nós identificamos essa divergência, algo em torno de 2,5 milhões na mesma base. Obrigatoriedade são todos titulares de imóveis rurais, de qualquer tamanho, independente se é de um modo fiscal até o máximo. A periodicidade é anual, metodologia, ela coleta de dados por meio de formulários eletrônicos e responsabilidade iniciativa do titular do imóvel. Onde atualizar? Pela internet, a DCR, Declaração de Cadastro Rural, desde que o titular e o imóvel rural, objeto de atualização, esteja cadastrado no INCA. Isso é importante a gente declarar o seguinte: se o imóvel ainda, vamos supor, se você tem um imóvel de 1.000 hectares e vende para uma pessoa 500 hectares, por exemplo, aquela pessoa que adquiriu parte desse imóvel, ela não tem como fazer esse cadastro diretamente no sistema. Ele vai ter que procurar a unidade do INCA para que possa, porque esse novo imóvel ainda não está cadastrado. Ele só consegue fazer a atualização cadastral para aqueles imóveis que já tem na base. Por exemplo, se o imóvel tem 1.000 hectares, ele vende para outra pessoa esse 1.000 hectares, área total, aí sim ele consegue fazer todo o processamento no sistema. Mas se esse imóvel foi desmembrado em parte, ele vai constituir um novo imóvel, ele vai ganhar um novo código de imóvel rural, aí ele vai ter que procurar a unidade do INCA e fazer essa declaração junto à superintendência ou às unidades municipais de cadastramento. O que é a unidade municipal de cadastramento? É um representante que a maioria das prefeituras, elas fecham um acordo com o INCA, um acordo de cooperação técnica, ela disponibiliza um funcionário dela para prestar o serviço de apoio das declarações de imóveis rurais. É um profissional treinado pelos servidores do INCA e que ele fica lotado na própria prefeitura do município para prestar esse serviço à comunidade rural. Certificado de cadastro de imóvel rural. Bom, qual que é a finalidade? Uma vez você feito o cadastro, o Sistema Nacional de Cadastro Rural, ele gera o certificado de cadastro de imóvel rural. Esse documento é um documento indispensável para você obter, o produtor ou detentor de imóvel rural, obter financiamento, lavar uma escritura. Qualquer transação que ele for fazer junto ao seu imóvel, ele tem que ter o CCIR atualizado. Hoje, o CCIR que está na praça é o vigente, é o CCIR 2015-2016. A gente tem uma previsão do lançamento de 2017 até setembro, mas por alguns problemas operacionais, talvez a gente vai ter que adiar para novembro. O que ocorreu alguns anos atrás é que o INCA deixava acumular essas emissões pelo custo operacional. A taxa é tão significativa, para vocês terem ideia, um imóvel estava pagando pequena propriedade R$ 3,80 com a taxa de cadastro de imóvel rural, CCIR. Não pagava o custo de operacionalização. E aí, ainda assim, a gente mandava via correio. Só o custo do correio ficava 3 vezes mais que a arrecadação dessa taxa de serviços cadastrais. Uma vez implementada via web, o detentor do imóvel acessa via web e ele tira o CCR também via web. Não é mais o INCA encaminha ao endereço.
Então, essa emissão é feita totalmente via web hoje. Seja na unidade do INCA, se o detentor não tiver conhecimento de como operar, que é coisa simples, ele pode dirigir a uma unidade do INCA ou fazer ele mesmo via internet. Então, a ideia agora é que todo ano seja emitido o CCIR, que ele fique no mesmo exercício de seu lançamento com o exercício fiscal. Só lembrando, esse aí é o modelo CCIR, só lembrando o seguinte, ele só tem validade quando a pessoa emite o CCIR, ele só torna-se válido quando ele faz a quitação da taxa de serviços cadastrais. Hoje, essa quitação ela só pode ser feita nas agências do Banco do Brasil. Aí, o certificado de cadastro imóvel rural é como é que você faz para obter ele junto ao Sistema Nacional de Cadastro Rural. Lá está o endereço da web. E para você conseguir emitir esse CCR via web, ou se você pode tirar até de sua própria residência, do seu local de trabalho, você tem que ter alguns dados de um CCR anterior, ou seja, o número do CCR, código do imóvel, área total, data da emissão do último CCR, número de imóveis fiscais e o número de autenticidade. Todos esses constam no último CCR que foi emitido. Imóvel rural. O conceito é o mesmo, né? O Estatuto da Terra, 4.504. Características são áreas contínuas de mesmo titulares, independentes de sua localização, como possa ser explorado com imóvel rural. Isso aqui é bom a gente esclarecer, que a gente identificou muitos erros de cadastro no Sistema Nacional de Cadastro Rural, quando o imóvel detém 2, 3, 4 matrículas, estavam fazendo 4 cadastros, 3 cadastros. Se essas matrículas desses imóveis, essas parcelas que compõem um único imóvel são confrontantes, você se faz um único cadastro, certo? Vamos supor, se o imóvel compõe de 4 matrículas e elas são limítrofes às áreas dessas matrículas, você pode e deve fazer um único cadastro junto ao Sistema Nacional de Cadastro Rural, como são áreas limítrofes. Se não são, aí sim, você faz o cadastro independente. As relações de vínculo é propriedade ou posse ou usufruto. As relações de vínculo temporário, que são também os arrendatários, parceiros ou comodato. Então, o Sistema Nacional de Cadastro Rural, ele não contempla somente os detentores, mas assim as parcerias. Aí o exemplo, né, de um imóvel que ele tem aí 1, 2, 3, 4, 5 matrículas, e apesar de ele ter 5 matrículas, ele compõe um único imóvel rural, por as áreas serem limítrofes. Também outro exemplo, aí esse exemplo ele tem 2 áreas que já estão registradas em cartório de registro de imóveis rurais e uma área de posse por simples ocupação. Também, se elas são limites, eles vão fazer um único cadastro. Independente se você tem 2 áreas já registradas no cartório e uma área ainda de posse não registrada. Mas como elas são limítrofes, você compõe um único cadastro junto ao Sistema Nacional de Cadastro Rural. Situação jurídica. O imóvel registrado é propriedade, junto ao cartório de registro imóvel, o documento para cadastro é certidão de matrícula ou transcrição com validade de até 30 dias após a sua emissão. A forma de vínculo é proprietário, né, individual ou em comum, usufrutuário e nulo proprietário, que é o nulo proprietário. Tem a posse a juros de títulos, são aquelas escrituras que já foram lavadas, mas não foram levadas a registro. E os documentos para cadastro estão aí, escritura, formal de partida também, que são aceitáveis, carta de rematação, carta de indicação, legitimação, sentença do campeão. Todos esses documentos são passíveis para que você possa fazer junto ao Sistema Nacional de Cadastro Rural ou a inscrição junto ao sistema. Forma de vínculo também é a mesma, né? Você, individual, comum, usuário do proprietário. A posse pode ser mansa e pacífica, também dá o direito de você fazer junto ao cadastro do SNCR. O documentuário para posse e o documentuário para cadastro da declaração de posse mansa emitida por prefeitura, sindicatos, empresas, assistência técnica, etc.
Porque a gente identifica muitas posses possíveis de ocupação que ainda a pessoa detém aquele domínio, mas ele não tem ainda registrado essa área, mas ele tem um documento de posse que dá a garantia dele fazer o cadastro. Então ele pode fazer por simples ocupação. Declaração eletrônica. Então, eu já tinha adiantado um pouquinho, né? O objetivo do INCRA com a declaração eletrônica foi facilitar o acesso ao Sistema Nacional de Cadastro Rural, excluindo, né, os formulários que você tinha que preencher, 3 formulários, que era uso, pessoa e estrutura. Hoje se faz diretamente no sistema. Os recursos, a única coisa que necessita é um computador com acesso à internet. Atenção, tanto o titular quanto o imóvel da objetivação deve estar cadastrado na SNCR, ou seja, igual ao exemplo que nós demos, né? Se o imóvel já está cadastrado e a pessoa adquire a área total dele, você consegue fazer todo o processamento pela internet. Mas se você tem o imóvel cadastrado e está comprando somente parte dele, aí você tem que dirigir a unidade do INCRA para que possa fazer esse novo cadastro, porque vai gerar um código novo para esse imóvel, que é uma área parcial. O acesso é feito pelo portal Cadastro Rural, pelo titular, representante legal ou mediante senha pessoal. A senha é atribuída ao titular do imóvel. O primeiro acesso se dá de posse no CCIR, quando você acessar esse portal, ele vai pedir alguns dados, eu vou passar aí na frente, para que você possa validar o acesso ao sistema. E a troca de senha, caso o titular tenha esquecido, a opção também dessa troca de senha. Aí está a tela inicial para a pessoa logar ao sistema, tanto para a pessoa física como para a pessoa jurídica. A informação ali, no caso o exemplo é pessoa física, ele vai informar o CPF, vai informar a senha e tem os caracteres que tem que colocar e dar um enter, que já vai ter acesso. Isso para a pessoa já cadastrada. Se a pessoa ainda não tem já cadastrado CCR, pule por de posse do CCR, o titular clica em primeiro acesso. Isso aqui é um exemplo. As pessoas ainda que não têm senha de acesso para logar na CNCR. Então, o que ele precisa? Ele clica lá onde tem primeiro acesso, aí vai abrir todas essas abas aí, que ele vai clicar essas informações para que ele possa gerar uma senha que ele possa logar posteriormente. Vai solicitar os dados, né, que é CPF, pessoa física, e algumas outras informações do imóvel rural. Tá aí as telas seguintes que a gente está passando, CPF, pessoa jurídica. Olha lá, o usuário não cadastrado. Se ele joga uma senha, se ele joga o CPF dele e ele ainda não está cadastrado, ele sai a mensagem: usuário não cadastrado, procure o INCRA mais próximo. Ou seja, aquela pessoa que não tem ainda nenhum vínculo no imóvel, ele nunca teve um imóvel rural e está tentando fazer um cadastro, ele adquiriu uma área parcial, ele não tem como fazer o cadastro via internet, então ele tem que procurar a unidade do INCRA. Depois de informado o CPF, o titular e clicar em buscar IBP, confirmará na CNCR se o interessado realmente possui cadastro. Aí tem todos os dados ali que ele vai preenchendo. Isso aí, a tela ela é autodidática. Ele vai pedindo informações e você vai clicando. Passo 3. Se tiver cadastrado a pessoa, o imóvel, ele tem um imóvel, ele vai solicitar esses dados que estão em destaque, para você poder logar e fazer seu cadastro ao sistema, do primeiro acesso. Pode passar. E aí, continuando, ele vai pedindo os dados e você vai preenchendo. São autodidáticos também, até que ela seja criada. Se houver alguma divergência com o cadastro da CNCR, a DCR não conseguirá e emitirá o erro. Por quê? Tem muitas pessoas que elas já tinham um imóvel, mas quando ela vai cadastrar um novo imóvel, os dados dela não estão batendo o que tinha na base. Quando não bate esses dados, ela vai ter que procurar a unidade do INCRA diretamente. Não tem como fazer via web enquanto não procurar a unidade do INCRA. Aí a pessoa já logando com a sua senha, já tem o CPF, senha, para fazer o seu acesso. Depois que o titular entrar no DCR, ele vai ter vários menus. Um deles é um exemplo aí, meus imóveis,
imóveis cadastrados, consultar a relação de imóveis associados a ele, emitir o CCR, acompanhar o andamento da declaração enviada, atualizar o cadastro de imóvel a ele já associado os seus dados pessoais, ou seja, todas essas informações, ele, uma vez já cadastrado no sistema, ele pode obter diretamente no SNCR. Aí, imóveis cadastrados. Uma vez ele logou, todos os imóveis que tiver vínculo com ele, vai sair a tela mostrando como é a relação desses imóveis e o status que está a declaração do imóvel dele. Se ela está improcessada, se não está. Aí no caso aí, a situação da última declaração, todos estão processados. Se tivesse em análise, saía lá em análise, ou então em processamento. Então ali está o status de toda a declaração dos imóveis rurais que essa pessoa tem vinculação a ele. Esse é o menu que sai naquela tela, né? O que significa o mais, atualizar cadastro, imprimir, visualizar, emitir o CCIR, são os caracteres. Imprimir o recibo, visualizar o histórico, são todos esses que estão no sistema. Poderá ainda pelo menu Meus imóveis a cadastrar, preencher e enviar a declaração de aquisição de imóvel rural, já cadastrada em nome do transmitente. Foi o que nós falamos. Se o imóvel já está na base, a pessoa adquire a área total, ele poderá fazer essa transferência via web. Olha lá, imóveis a cadastrar, você tem um menu, seleciona o F, município 7, adquirir área total. Pode ir passando. Nova declaração criada com sucesso. Já vai gerar, já gerou o acesso a ele. Pode ir passando. Ele vai entrar no detalhamento da estrutura do imóvel. Lá você tem um dado da estrutura, denominação, aí está o NIF, que é o importante, que é a vinculação, né? Hoje é a obrigatoriedade de ter o NIF. Quando você efetua a declaração no INCA, tem que ter o número do NIF na receita, que é para o imóvel ficar já vinculado, para que quando a implantação do CNI, ele já possa estar apto a fazer a declaração conjunta no sistema, no Cadastro Nacional de Informações Rurais. E aí são os dados que ele vai se pedindo e você vai fazendo a autodidática também. Onde tem asterisco, são todos dados obrigatórios. E onde não tem, ele fica opcional. Aí continua os dados, adicionar a situação jurídica. Aí tem área registrada, área de posse, ajuste de título e área de posse de ocupação. Uma vez quando ele for fazer a declaração, você tem 3 formas de situação jurídica, né? Área registrada, posse de título e posse de ocupação. Então a pessoa escolhe qual é a situação jurídica do seu imóvel, ou aquela matrícula que ele está fazendo, se é uma área registrada, se é uma área de posse de ocupação, e vai lançando, adicionando, para você fazer as informações a posterior. Pode passar. Tem área registrada lá em cima, você viu que quando você faz a opção por área registrada, sai todas aquelas caixinhas para que você tenha que fazer o preenchimento, forma de obtenção, unidade, município, data do registro, situação jurídica, quando é área composta da justiça, também tem os dados que você tem que preencher por simples ocupação. Então são todos autodidáticos. Se a pessoa tiver o documento em mãos, não tem como ter erro no preenchimento dessa declaração. Aí nós partimos para o uso. Então a pessoa vai adicionar o uso. Ela vai descrever na declaração qual que é a utilização do seu imóvel, seja pastagem, seja lavoura, ou se tem ambos tipo de exploração, ela será feita nessa aba uso. Então você tem as formas que você pode, área com produtos vegetais isolados, selecionou. Tem áreas com produtos isolados, área em consórcio, área em rotação, área granjeira, outros usos com restrição, pastagem, são todas formas de uso que ele pode fazer na declaração do imóvel rural. Vai selecionando e colocando a área correspondente e qual é o que está sendo explorado dentro dessa área selecionada. Pode passar. Da mesma forma para os demais produtos. Se é uma área com produtos vegetais em rotação, ele seleciona, depois ele escolhe embaixo quais os produtos ou quais as culturas, né, que estão
desse processo de rotação e informando também a área correspondente. Da mesma forma para as demais formas de exploração. Então ele seleciona o tipo da área cultivada com o cultivo correspondente. E assim sucessivamente. Pode passar. Da mesma forma a pastagem, as áreas com restrição, sem restrição também, tudo se dá da mesma forma. Vai selecionando e lançando a área correspondente. Aí a questão, se ele selecionou o uso, né, como pecuária, aí você vai especificar o seu rebanho. Já tem toda a faixa etária. Os dados pessoa. Como a gente deu para ver até agora, nós falamos dos dados estrutura, que é a situação jurídica do imóvel, e o uso, que é a exploração da área uso. Ou seja, o importante é ressaltar que está tendo muito erro nas declarações. Se o imóvel é 1.000 hectares, um exemplo, a distribuição da área uso do imóvel tem que bater os 1.000 hectares. Não tem como ser divergente. Se for divergente, a declaração não é processada. Muitas vezes o imóvel tem uma área registrada de 1.000 e apresentou uma planta, a área medida foi 900. Então a área medida prevalece a área registrada. Se a informação foi que a área medida é 900 hectares, mesmo ela tendo sido registrada 1.000, ele tem que fazer a distribuição da área uso somente dos 900. Porque o que prevalece é a área medida. Agora, aí é os dados pessoas, ou seja, é aquela pessoa que tem vinculação com o imóvel, seja na figura de proprietário, na figura de condômino, de uso frutuário ou de parceria. Todos esses vamos ter que fazer a declaração pessoa, ou seja, a vinculação desta pessoa com o imóvel rural. Aí são, acessando o menu pessoa, são os dados que são solicitados, CPF, nome e assim vai por diante, endereço, são autodidáticos também esses campos, e assim sucessivamente. Lembrando que cada informação você tem que salvar, ela tem a tela em destaque, senão você perde essa informação, tá? Preencher o campo que você, a aba que você está, salva para você passar a próxima. Pode passar. Os dados gráficos. Se o imóvel já tem uma área georreferenciada no CIGEF e essa área já foi feita a vinculação com o SNCR, você consegue, pelo SNCR, visualizar o seu perímetro já dessa área georreferenciada. Pode passar. Enviar a declaração. Aí, concluída a declaração, você concluiu todas as abas: estrutura, uso, pessoa, você envia a declaração, enviar. Se tiver alguma pendência, ele vai sair a mensagem de pendência, de rejeição, e você vai ter que voltar e ver qual o campo que foi identificado. Imprimido o recibo, aí também sai do sistema, você tem um recibo das informações que você lançou. Isso você vai poder fazer o acompanhamento posterior do processamento da sua declaração com este recibo, via sistema, tá? Ele gera o número lá do recibo. Acompanhando a declaração. Também no sistema você entra, né, no menu imóveis cadastrados em nome de sua pessoa. Uma vez você logado no sistema, tem o menu imóveis cadastrados, ele vai sair a relação sua todinha dos imóveis e a situação que está cada processamento de cada imóvel rural vinculado à sua pessoa. Nesse exemplo aí, todos estão processados. Pode passar. Aí está a classificação do imóvel, né? A classificação do imóvel rural se dá por modo fiscal. O modo fiscal ele é definido por município. Cada município tem seu modo fiscal.
Não existe modo fiscal do Estado, ele se dá por município, você tem que deixar bem claro. Tem muita gente que acha que qual que é o modo fiscal do Estado X? Não, o modo fiscal, cada município tem seu modo fiscal. Então, a classificação fundiária ela se dá da seguinte forma: imóveis com menos de um modo fiscal é considerado minifúndio. De 1 até menos 4, pequena. De 4 a menos 15, média. E acima de 15 modos fiscais, ela dá grande propriedade. Para você ter um exemplo, tem município que o modo fiscal é 15 hectares. Então, uma área com 4 modos fiscais é 60 hectares, já é a média propriedade. Já tem município que o modo fiscal é 90, então a média propriedade vai dar 360 hectares. E essa classificação fundiária ela é interessante porque no caso do INCRA, ele só pode desapropriar imóveis grande propriedade, ou seja, acima de 15 modos fiscais. A desapropriação ela só pode ocorrer se uma pessoa é menor do que 15 modos fiscais, a não ser que ela tenha mais de um imóvel rural. Aí não há limite de área. Mas se ele tiver apenas um imóvel rural, essa desapropriação ela só pode se dar com imóvel acima de 15 modos fiscais. Tá? Pode passar. Aqui é uma forma, um exemplo que a gente pôs, o município de Pirapora, né? Ele tem, o modo fiscal do município é 70 hectares e a área do imóvel é 70. Então ele deu o quê? Um modo fiscal, é uma pequena propriedade. Em Belo Horizonte, no município de Belo Horizonte, o modo fiscal é 5. A área total do imóvel é 70. Então ele já deu 14 modos fiscais, você faz divisão. Então ali já é média, propriedade. Veja o exemplo aí, uma mesma área de imóvel no município, 70 hectares. Para o município de Pirapora, ela é uma pequena propriedade. Para o município de Belo Horizonte, já é uma média propriedade. Essa variação se dá pelo modo fiscal que é definido por município. O registro público está aí a base legal, né? A Lei 6.015. Para imóvel registrado, propriedade no cartório de registro de imóveis, cada imóvel tem uma matrícula própria, com inscrição no livro 2. Vale ressaltar, gente, que há muitas pessoas ligam pegando informações conosco. Para você lavrar uma escritura, ela pode ser feita em qualquer cartório de notas do Brasil, independente do município. Agora, o registro, só no cartório de registro de imóvel, onde está localizada o imóvel. Agora, a lavratura da escritura pode se dar em qualquer cartório de notas a nível Brasil. Tá? Imóveis adquiridos e registrados até 75 e não desde depois, está ainda no livro 3 e são válidos. Que a partir de 1976, os livros foram todos para o registro foram todos para o livro 2. Cada imóvel tem uma matrícula própria e por isso não se admite o cadastro de parte de matrícula, fação ideal, como imóvel individual. Isso caracteriza o comum ou condomínio. Ou seja, aquelas áreas que é pró-indivíduo, que a gente fala, que não tem como ser dividir ela, porque ela fica abaixo da fração mínima do município de parcelamento, elas têm que ser feitas em uma única matrícula. A Lei 5.868 proíbe o desviamento de imóvel rural abaixo da fração mínima de parcelamento. Cada município tem a sua fração mínima de parcelamento. Então, assim, se você tem um imóvel rural, a fração mínima do seu município é 10 hectares, um exemplo, você não pode fazer nenhuma venda abaixo de 10 hectares, ou seja, tem que ser igual ou superior à fração mínima de parcelamento. Qualquer venda com área que você vai infringir a fração mínima, você tem que fazer em condomínio, não pode fazer área destacada. Pode passar. Aqui a gente colocou a vigência da certificação do georreferenciamento. Todos os imóveis a serem georreferenciados, ele tem que estar concluído até 20/11/2023. Ou seja, todo imóvel rural, ele vai estar obrigatoriamente georreferenciado até 2023 aqui no Brasil. Todos, sem exceção.
Então, é um trabalho árduo. Hoje está acima de 100 hectares a exigência para fazer. Qualquer transação imobiliária que você for fazer hoje, o financiamento, com imóvel com área igual ou superior a 100 hectares, ele tem que ter a certificação do imóvel rural. Até 2023, para todos os imóveis rurais, vão ter que ter a certificação. Aqui as unidades municipais de cadastramento, que a gente já tinha adiantado, é um convênio que o INCRA faz com as prefeituras, que eles prestam serviços nas prefeituras locais. Esse serviço prestado por eles, algumas prefeituras a gente faz convênio, onde eles podem fazer o processamento, análise, recepção de imóveis até 4 modos fiscais, e algumas unidades municipais de cadastramento, eles podem fazer análise e recepção até 15 modos fiscais, ou seja, até média propriedade. Então, varia de município a município, depende do acordo de cooperação técnica que o INCRA tem com o município. Então, você não precisa deslocar. Onde tem uma unidade municipal de cadastramento, você pode fazer esse serviço. Qualquer dúvida que tiver perante o Sistema Nacional de Cadastro Rural, procurar a unidade municipal de cadastramento das prefeituras locais. As unidades que a gente colocando, ela, independente da sua atribuição, se ela pode fazer o processamento até 4 ou até 15 modos fiscais, na questão de recepcionar, independente da área, ela pode fazer esse trabalho e encaminhar para as superintendências regionais do INCRA. Tá? Pode fazer. Era isso aí, gente, que a gente queria colocar para vocês em relação ao Sistema Nacional de Cadastro Rural. Lembrando da importância de que seja feita a vinculação do cadastro com máxima urgência entre o INCRA e a Receita, que é a CNCR com o CAFI, para que possa todo estar apto a operar no que diga com a sua implementação. Agora, a novidade que a gente já tinha colocado antes, que a partir de 1º de agosto, esta vinculação, que hoje é somente feita na Declaração Eletrônica de Cadastro Rural, junto ao Sistema Nacional de Cadastro Rural, ela vai ser feita diretamente no CNIL. Um processo bem simplificado, com uma aba específica para a pessoa logar simplesmente para fazer a vinculação do Código do Imóvel Rural do INCRA com o Código do NIF da Receita, para que esteja apto já a operar no Cadastro de Informações Nacional de Imóveis Rurais, o CNIL. Então, assim, quem tem ligação ao meio rural, por favor, dissemine essa informação, que a gente está com baixo índice, somente 15% ainda fizeram essa vinculação desses imóveis rurais. Então, é bastante interessante a gente poder disseminar essas informações. A gente está tentando, a gente está fazendo diálogo constantes aí com as entidades, as federações da agricultura, as entidades ligadas ao meio rural para a divulgação dessa necessidade, dessa vinculação. E esperamos que até a implantação do CNIL, se não chegar a 100%, para pelo menos um percentual bem mais satisfatório do que nós estamos vivenciando hoje. 15% está muito baixo pelo volume de imóveis rurais a serem cadastrados. Tá? No mais, obrigado. Aí estamos abertos a perguntas. Se alguém tiver alguma dúvida. Eu já agradeci aos palestrantes, a presença de todos. Bom dia a todos. Então, eu gostaria de convidar a Maria Cláudia, governo do Estado da Bahia, e o João Gima, para fazerem a apresentação da oficina de boas práticas na gestão e mediação de conflitos fundiários. O projeto que eu vou apresentar aqui, ele é um projeto desenvolvido junto do governo do estado da Bahia e outros parceiros, envolvendo então um diálogo com os movimentos sociais e aí destacando a importância da participação do Estado nessa construção.
O contexto anterior dessa discussão acontece então com a entrada da Fibria em 2009 no estado da Bahia, mais exatamente no extremo sul da Bahia. Quando a Fibria entrou nessa região aí, deparamos com uma situação de uma crise social instalada, de tensões sociais, de conflito que eram bastante complicados e que geravam então bastante insegurança jurídica para as operações da companhia. Um marco bastante importante nessa época aí, nesse início de atuação nessa região, foi uma atividade bem pouco usual dentro da gestão das companhias, que foi uma iniciativa do nosso presidente de conselho. Ele levou todo o conselho da companhia para visitar a região sul da Bahia, olhar e conhecer em loco esses conflitos aí, no sentido de dar uma vivência real e uma noção dos desafios que a gente estaria enfrentando. Sem dúvida nenhuma, essa atividade, esse empenho, ele gerou diversos desdobramentos que permitiram o avançar das nossas relações e a construção das soluções que a gente está vivendo até hoje. O trabalho junto do Estado ali e os outros stakeholders daquela região sul da Bahia, ela envolveu de forma fundamental o INCRA na esfera nacional, o INCRA como principal órgão responsável pelos trabalhos de reforma agrária no país, as instituições do Estado da Bahia, as empresas, os movimentos sociais que estavam ali instalados, as universidades, no caso, com uma forte atuação aqui da Universidade de São Paulo, e outros participantes importantes nesse tema do conflito e da governança fundiária. O ponto comum que juntou e permitiu essa coalizão dessas partes tão distintas, sem dúvida nenhuma, foi esse projeto de todos, esse projeto em que a gente acreditava e acredita que assentamentos sustentáveis para famílias da agricultura familiar naquela região seria uma ação fundamental para pacificação e diminuição das tensões. E nesse sentido, então, houve essa coalizão nesse projeto comum. A estratégia que a gente adotou na situação foi a estratégia do diálogo. Então, a busca das demais partes, o entendimento das dificuldades, o entendimento das aspirações, dos propósitos das partes, a busca da cooperação, sem dúvida nenhuma, através de parcerias, através de convênios, a parceria da Fibria com os movimentos, junto com o governo da Bahia, junto com as universidades, ONGs, para efetivar e viabilizar um assentamento modelo foi fundamental dentro dessa estratégia. Nesse ambiente, nesse momento, uma figura bastante importante para a gente foi a do professor Paulo Kageyama. O professor Paulo, com a grande credibilidade que ele tem, que ele tinha em relação à atuação nesse meio social, meio rural, ele foi uma pessoa que permitiu então a construção dessas pontes aí e a viabilização desse projeto que a gente vai estar mostrando aí na sequência. Outra questão bastante básica na estratégia utilizada foi o diálogo através de assembleia nos acampamentos, a utilização do processo de decisão em conjunto, então, de se fazer e de se levar à frente esse projeto. Falando rapidamente dos resultados
para a fibra uma questão fundamental e que a gente considera um avanço muito importante, sem dúvida nenhuma, foi o processo inédito de compra e venda de terras para fim de reforma agrária, dentro deste contexto de frágil governança de terras. Do ponto de vista da empresa, então, atuar junto da esfera pública, participando de um processo de reforma agrária em que a propriedade da empresa, a propriedade privada foi respeitada, ela é um marco extremamente importante e valioso na construção dessa relação de confiança entre as partes. Outros resultados importantes do projeto aqui nos últimos 3 anos, sem dúvida nenhuma, foi uma redução bastante grande nos conflitos e na tensão naquela região. A abertura de diversas portas que facilitaram novos diálogos e novas parcerias. A implantação de uma escola para formação de técnicos e alfabetização dentro do projeto ali, mais especificamente na Fazenda Colatina. E a abrangência, a inclusão de projetos envolvendo, além da questão da reforma agrária, a questão da saúde e da educação. Essa imagem que a gente gosta de mostrar aqui é uma imagem do momento da inauguração dessa escola dentro do projeto. Então, isso aí, sem dúvida nenhuma, é um marco bastante importante do nosso projeto. Além, logicamente, da gente estar aí, através aí dos logos de cada participante, tentando prestigiar e dar a devida importância a esses parceiros fundamentais aí. O INCRA, a Exalc, o governo da Bahia, os movimentos, todas as partes que participaram desse trabalho. E a luta continua, né? A situação atual hoje, logicamente, que não é da paz, não é a da solução dos problemas da região. Ela é simplesmente uma melhoria bastante significativa das condições, e nesse sentido consideramos que o avanço obtido com o trabalho junto do Estado e das demais partes foi fundamental, mas tem muito ainda a ser feito. E nesse sentido, trazer aqui o pessoal do governo da Bahia foi uma iniciativa no sentido da gente compartilhar nesse momento aqui, então, e comemorar os avanços que a gente conseguiu, mas também discutir com o restante do grupo aqui da questão da governança as possibilidades de melhoria que a gente pode implantar dentro deste contexto de parceria, de diálogo, e buscar, logicamente, a melhoria ainda maior dessa situação. Agradecer a Fibria também por essa indicação de parceria com a gente para dividirmos a experiência, e também a equipe, né, que teve uma interlocução muito grande com a gente para que a gente pudesse chegar até aqui. Eu, tratando do que João colocou, que é essa experiência, esse relato, eu vou trazer um pouco o lugar de onde a gente está e de onde a gente fala. Na verdade, eu, no governo do Estado da Bahia, faço parte da Secretaria de Relações Institucionais. Nós temos uma secretaria que é formada por 3 coordenações, uma secretaria que foi instituída em 2007, ela tem coordenação de assuntos legislativos, assuntos federativos e uma coordenação executiva que eu coordeno, que é de articulação social. Nessa secretaria, no governo, nós já começamos esse trabalho desde o governador Jacques Wagner. Hoje a gente, com o governador Rui Costa, dá prosseguimento a ele, e com o nosso secretário hoje, Josias Gomes, que é o secretário das Relações Institucionais. Bom,
Ao longo de 10 anos, o governo do Estado da Bahia implementa políticas públicas em meio à construção de um novo modelo de gestão participativa, democrática, criando condições institucionais para a crescente participação popular, em especial da população historicamente excluída. Por que eu estou colocando do lugar que eu estou falando e do lugar que a gente executa esse trabalho? Porque nós, apesar de não estarmos dentro de nenhum órgão direto ligado com as questões da terra, mas nós temos o papel de uma articulação, tanto uma articulação para dentro do governo, como uma articulação para a sociedade civil e demais entes. E dentro dessa lógica é que nós fomos construindo esse processo que a gente não acabou ainda e que a gente vem avançando nessa nova forma de governar. E só para destacar, nós iniciamos em 2007 com o nosso plano plurianual um PPA participativo, onde o primeiro passo que nós tivemos foi de diálogo, foi de apresentar quem era o governo para a sociedade baiana no geral. Então nós percorremos 27 territórios de identidade, onde nós estabelecemos uma política territorial que já veio de uma experiência gigantesca da sociedade civil, com o MDA, principalmente. Então, nós tínhamos já uma compreensão do que era essa política territorial e aí ela foi estabelecida dentro do governo. Além disso, nesse momento, quando a gente pensava nessa abertura de diálogo, novos espaços precisavam ser criados. A própria Secretaria de Relações Institucionais, Secretaria de Mulheres, Secretaria de Desenvolvimento Social e Redução da Pobreza. Nós tivemos também Secretaria de Promoção da Igualdade Racial, várias instâncias de conselhos, instâncias de grupos de trabalho, criação de comitês de bacias. Então, várias instâncias onde a relação de diálogo era aberta e foi aberta e é mantida. Bom, a Bahia, hoje, ela é dividida por territórios de identidade. Esses territórios de identidade, eles ampliam o nosso olhar em relação ao povo baiano. A política baiana era, anteriormente, desenvolvida apenas no âmbito da região metropolitana e capital. Quando a gente avança para os territórios, a gente avança muito por conta dos colegiados territoriais, da coordenação estadual de territórios organizada pela sociedade civil. E aí a gente passa a adotar os territórios de identidade como unidade de planejamento do Estado. E assim a gente vai fortalecendo essa relação com a sociedade civil. Nesse sentido, a política territorial, ela traz também, hoje, novos referenciais. Na verdade, cria novas possibilidades de conceitos, de concepções de governança, onde a gente já ampliou, hoje a gente já trabalha numa linha de consórcios públicos com os municípios. Então você vai modificando e criando novas formas de governança. Nós temos 27 territórios de identidade e aqui eu trouxe também um pouco do que o que a gente tem hoje em projetos de assentamentos no estado da Bahia. Número de assentamentos hoje nós temos 1.022, número de famílias assentadas 68.700 e área de projeto em hectares. Nós temos uma média aí de 2.200.000 hectares de área já em projeto de assentamento. Nós fizemos, na verdade, pode passar, João, por favor. Nós fizemos um pouco esse recorte para a gente compreender do nosso papel
na mediação desses conflitos existentes por conta da luta pela terra, do acesso à terra. Então, nessa mediação, nós somos articuladores com outros entes, articuladores dentro do próprio governo, e aí a gente começa a enxergar e ter o contato mais de perto com todos os conflitos. A gente lida não só com os conflitos urbanos ou com os conflitos rurais, mas também com os conflitos urbanos. Nós temos salas de situação onde a gente tem enfrentado e procurado trazer possíveis saídas para esses problemas. Então, acesso à terra. Existe disputa? Existe até hoje. Né? A experiência nos traz um avanço com a experiência que João acabou de apresentar aqui. Foi uma saída apresentada. Mas existem conflitos, permanecem conflitos. Nós temos principalmente o extremo sul e o território da Costa do Descobrimento, que são bem grudadinhos, uma disputa muito grande de área, porque nós temos hoje uma plantação grande de eucalipto, nós temos um território que ainda se mantém a partir de uma pecuária apenas para corte, nós temos uma área também de cana-de-açúcar, então, de um turismo, então assim, é um acolhimento pouco de mão de obra do que a gente precisa. Falando disso, nós também somos, no Brasil hoje, o estado de maior extensão de agricultura familiar. Então, nós temos várias frentes de trabalho que requer e que a gente consegue lidar e reconhecer, né, as necessidades de avanço que ainda precisamos ter e muita disputa pelo acesso à terra. Isso é muito, muito real, muito grande, e eu ainda vou comentar um pouco mais nos próximos slides. Tem ocupações, sim, tem processo de reintegração, sim, o tempo inteiro. De que forma a gente faz essa mediação no acesso à terra? Nós percebemos a importância na interlocução das mediações com os movimentos sociais e sindicais rurais e particulares. No caso do que João colocou, a interlocução do governo com os próprios entes do governo, governo federal, Procuradoria-Geral, particulares, sindicatos, é uma relação contínua com todos esses envolvidos nessa situação. A gente tem uma interlocução onde a procura da resolução de problemas, as pessoas hoje, os movimentos principalmente, eles já sabem diretamente aonde se dirigir. Eles não ficam batendo em portas, porque eles já sabem que existe uma sala, um grupo, uma sala de situação, onde a gente permanentemente faz o diálogo com eles. E isso surgiu do quê? Na verdade, surgiu de um início, que foi o processo onde, no começo de tudo, os movimentos começaram a apresentar suas pautas de reivindicações ao governo do Estado e as suas demandas. Então, apresentando isso, nós começamos a estreitar essas relações. Estreitando essa relação e um acompanhamento que nós temos, não só da Secretaria de Relações Institucionais, mas da própria Casa Civil e da Secretaria de Desenvolvimento Rural, um acompanhamento prioritário a todas as pautas dos movimentos. Então, isso foi constituindo uma ambiência de uma relação de confiança, de credibilidade ao que a gente vem desenvolvendo. Procedimentos adotados pela Polícia Militar, isso é importantíssimo. O Estado da Bahia disciplina procedimentos com a elaboração de protocolo da Polícia Militar para coibir ações pontuais nos processos de reintegração e de posse envolvendo coletividades. Hoje nós temos uma nova relação com os movimentos e isso tem sido interessante porque a gente tem conseguido, inclusive, fazer formação com os policiais em relação a isso. Não existe mais nenhuma reintegração no Estado da Bahia onde os movimentos não tenham um conhecimento prévio de que isso irá acontecer. Nós temos uma equipe estratégica que nós recebemos os mandados de reintegração,
todos eles são cumpridos, sim, mas nós temos, à medida do que a gente recebe, a gente vai fazer um conhecimento de causa, a gente faz uma análise da situação, a gente reconhece o diagnóstico ali apresentado pelos ocupantes e divide isso com a Procuradoria, divide isso com o comando da polícia, divide isso com a corporação local, e a gente criou, na verdade, esse protocolo onde cada reintegração de posse que chega, a Casa Militar do Governador recebe, que nós temos uma representação do comando na Casa Militar. A Casa Militar, ela não realiza sem discutir a reintegração de posse com a gente, que a gente é o centro da política dentro do governo, as relações institucionais. Então, traz, e nós, com a Secretaria de Desenvolvimento Rural e a Casa Militar, damos prosseguimento a todos os passos para a reintegração. Isso tem também criado uma ambiência de menor conflito dentro do Estado. Acordo mitigador dos conflitos fundiários rurais no extremo sul da Bahia. Esse acordo é isso do que João fala, que nós celebramos aí já uma fazenda, a Fazenda Colatina, já com uma proposta que, na verdade, teve aquisição através do INCRA e hoje já tem projeto funcionando, já tem o reconhecimento dos movimentos próximos e do movimento que está nessa fazenda, que há possibilidade de saídas. A gente não está dizendo que é a única e a gente não está dizendo que é a solução para tudo, mas a gente está dizendo que essa apareceu e a gente está aproveitando. Esse acordo, na verdade, desde 2007, principalmente em 2009, ele começou a se acirrar dentro do Estado, no extremo sul, e a gente recebia muita reintegração de posse. Então, recebia a reintegração de posse e tirava, com 2 dias, 48 horas, o movimento ocupava novamente. Então, isso vinha num ciclo que a gente não conseguia dar respostas e nem conciliar as coisas. O que nós começamos a abrir o diálogo justamente com os envolvidos na situação, principalmente com as empresas e com os movimentos. E aí começamos a articular esses acordos. Uma parte desse acordo é essa da fazenda com a Fíbria, da Colatina, que nós já fizemos, teve a entrega da fazenda e está sendo estruturado, porque a importância disso não é apenas a entrega da terra, mas é o investimento da política pública para chegar àquele espaço e fazer funcionar como um assentamento sustentável. Essa é a proposta, é a linha de orientação que a gente tem, principalmente do governador. E nós estamos em outros processos com outras empresas, porque nós não conseguimos, nós esbarramos também toda a discussão que foi feita aqui durante esses 3 dias, nós esbarramos nas situações legais, nós esbarramos nas dificuldades burocráticas que temos. Então, o que é que a gente vem fazendo com isso? Na sala de situação, buscando essas alternativas. Imóveis ofertados pelas empresas de celulose para assentamento das famílias ocupantes em 2011. Esse é um quadro da área que nós temos. Esses imóveis, nós estamos na busca de regularização, ajudando em relação a isso. Nós buscamos na parceria com as empresas, por exemplo, jurídicos, nos ajudam muito na mesa e buscam as alternativas possíveis junto com a nossa Procuradoria, junto com a Procuradoria do INCRA. Há uma parceria em relação a isso. Acho que muito do que a gente fez aqui, de pensar coletivamente respostas para os problemas que a gente tem, ou alternativas, saídas, já que as respostas ainda não estão prontas. Pode passar. Aí, no caso, são as fazendas, não dá para ver direito, mas são aí o número de fazendas e os movimentos que a gente tem mapeado, em quais elas estão. Por aí. E
a sala de situação para acompanhamento e mediação dos conflitos. Que objetivo tem essa sala de situação, né, que a gente instituiu? De conceber e implantar medidas para prevenir, combater e reduzir as diversas formas de violências praticadas contra trabalhadores rurais, proprietários rurais, poceiros, povos e comunidades tradicionais, remanescentes de quilombos, atingidos por barragens. Na verdade, todas aqueles que compõem e que fazem estão envolvidos em conflitos de todas as ordens, né? São conflitos que a gente, na sala de situação, apesar de ser liderada, coordenada pela Secretaria de Relações Institucionais, nós buscamos os demais dentro do governo, a depender de que conflito é aquele naquele momento que a gente está enfrentando. A sala de situação, ela tem uma composição de representantes da Secretaria de Relações Institucionais. Eu estou aqui, Marcos também está aqui, trabalha comigo lá na Secretaria, representante do Desenvolvimento Rural, Secretaria de Segurança Pública, Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social, Casa Militar do Governador e convidados. A cada passo que a gente dá, a gente convida quem a gente está precisando destravar processos, seja o INCRA, seja a Comissão de Direitos Humanos, Procuradoria Geral, empresa, seja quem for, a gente vai criando esse elo e a sala de situação quem aponta. Muitas vezes o problema chega à sala, a gente resolve até onde a gente pode resolver e quando a gente não consegue, aí a gente já vai para a instância superior dos secretários, aí pauta a reunião, conseguiu resolver, não conseguiu, vai para a pauta da mesa do governador, onde a gente precisa comunicar e tem um acompanhamento permanente de todas as questões. Questões relevantes que a gente considera desse processo. Criação da Secretaria de Desenvolvimento Rural em 2015. Era uma demanda dos movimentos sociais, principalmente, claro, os movimentos rurais. Eles pautavam que nós permanecíamos numa estrutura engessada anteriormente dentro de uma Secretaria de Desenvolvimento Agrário, apenas com um recorte de uma superintendência para a agricultura familiar, era a superintendência SUAF. E aí nós passamos, antes dessa sala hoje de conflito, nós passamos 1 ano e meio construindo com os movimentos sociais uma criação de uma Secretaria de Desenvolvimento Rural. E aí, todo ano batia na porta, pedia, quando tivemos a mudança de governo para 2015, então foi feita e foi um pleito criado a partir de uma pauta dos movimentos sociais. Essa Secretaria de Desenvolvimento Rural hoje cuida de tudo em relação ao rural, junto com a gente na articulação das políticas públicas para a agricultura familiar em geral. Criação da sala de situação para a mediação dos conflitos foi outro marco relevante para nós, já coloquei. Outro marco, a Fazenda Colatina, a primeira área adquirida pelo INCRA por meio do decreto 433 para esse assentamento. É um marco para a gente, para dizer assim, é possível buscar e tentar resolver o problema, buscar alternativa. Hoje nós estamos com a Fazenda São Caetano em área arrecadada pelo Estado da Bahia e destinada para assentamento também. Nós temos aí, por exemplo, é uma coisa específica, nós temos conflito entre 2 movimentos disputando a área e nessa busca dos 2 movimentos a gente tem feito muito essa mediação e essa interlocução com os movimentos. Foi uma área arrecadada pelo governo também numa compreensão com uma outra empresa, a Veracel, que o movimento alegava que era uma terra pública e era uma terra apresentada pela Veracel como proprietária. E aí houve, na verdade, se a gente continuasse num processo judicial, para aí nós teríamos aí 10 ou 20 anos para a comprovação de tudo. E aí nós fomos para a mediação, convencemos
E aí fizemos hoje essa arrecadação pelo Estado, e ela hoje é destinada, a gente está nos trâmites finais dentro dessa fazenda com os 2 movimentos para um novo assentamento. Acompanhamento da tramitação dos processos para aquisição pelo INCRA, né? Isso, na verdade, é uma luta diária que a gente busca, né, das áreas para a gente tentar resolver, para a gente tentar uma tramitação rápida desses processos. E nós estamos ainda também com outros 4 imóveis numa fase final para aquisição, todas dentro desse processo, desse acordo que a gente já vem falando e que já teve a primeira etapa, que foi a Fazenda Colatina. Desafios. Temos bastante, percebemos que é importante participar desse momento, participar desse evento aqui, né, de conhecer a gente que não lida diretamente com o processo burocrático da aquisição de terra, mas que a gente lida com o conflito, a gente começa a perceber que os entraves são históricos, mas que a gente não pode se valer disso para dizer não tem saída. A gente precisa perceber que existe e junto, quem sabe com as experiências de um e de outro, a gente vai apontando melhores possibilidades para isso. Desafios, situação documental de imóveis, a gente já falou aqui, isso foi dito o tempo inteiro. Essa questão sendo tratada pela Procuradoria, tanto a nossa como a Procuradoria Federal, pelo INCRA, a gente tem procuradora na Procuradoria específica para tratar dessas questões, pela necessidade colocada dentro, tanto pelos movimentos como por nós, pelo governo. Disputa de mesma área, que é o que eu coloquei, é um outro desafio. Novos acampamentos e ocupações de áreas fora do acordo, isso continua em todos os lugares e espaços, né? E um aumento mesmo da demanda de acesso à terra, que não para. Aí as pessoas perguntam assim, Meire, mas o movimento recebeu uma fazenda, né? Já tem um assentamento, e aí? Aquele lugar, o movimento vai buscando outros espaços em outros lugares, que é da natureza do movimento, claro. Então, isso a gente vem também tratando e tentando acompanhar e buscar saídas para todas as situações. Aí está o meu contato, agradeço mais uma vez a oportunidade e dizer que a luta continua, que a gente está aqui para dividir mesmo, né, esses processos, dividir as nossas experiências, beber um pouco um na fonte do outro e dizer que tem saída. A gente precisa, né, ter coragem de continuar e buscando, contando com os parceiros que a gente encontra pelo caminho. Então, muito obrigada. Vamos, a gente mesmo medir aqui, né? Temos aqui algumas perguntas. Bom dia, Eliomar, juiz da Vara Agrária do Piauí. Parabéns, viu? Gostei do que vi aqui. O senhor João, né? A filha. Essa área que foi pacificada, a Colatina, né? Quando foi comprada pela empresa, os poceiros já existiam? Essa é a primeira pergunta. Os poceiros, com a resolução do conflito, eles foram titularizados ou eles ficaram tipo de um contrato de comodato ou cessão, né? Como é que eles ficaram? E a política pública, se foi através da própria empresa, vamos dizer assim, um dinheiro, a pecúnia da própria empresa, ou da Bahia também ajudou nisso. A senhora Meire, né? Olha, parabéns, eu gostei do que vi aqui, tá? Aquela
mesa lá de debates, né, tente ampliar mais um pouco, colocar o Poder Judiciário, o Ministério Público, e dali sair uma agenda, um programa, já saiu um programa dali, uma pauta de como vai ser a regularização fundiária, tá? É excelente aquilo, é isso que a gente está fazendo lá no Piauí, colocar todos os atores, tá? Uma coisa que eu pergunto para a senhora, lá existe uma lei de regularização fundiária já adaptada ou é uma lei antiga ou ela foi reformulada, tá? São esses meus questionamentos para até entender e dependendo das respostas do senhor, vamos sentar ali e conversar que eu quero levar a proposta do senhor lá para o Piauí, tá? Obrigado. Bom dia, meu nome é Caio França, servidor público federal, lotado na delegacia do antigo MDA em Pernambuco. Destacar o informe que a Meli fez, a mudança dos protocolos dos procedimentos de ação de reintegração de posse. Essa iniciativa ela faz parte de um longo esforço de construção do Plano Nacional de Combate à Violência no Campo, que teve muito protagonismo da Ouvidoria Agrária Nacional. E esse Plano Nacional de Combate à Violência no Campo, ele foi muito importante para a constituição das estruturas especializadas, nas promotorias, na justiça, para essa mudança de procedimentos policiais nas ações, para que houvesse consulta ao INCRA, mediações prévias, e além do trabalho da ouvidoria de mediação dos conflitos. Então, não tem muita visibilidade, mas no tema da governança fundiária, a experiência de mediação construída pela Ouvidoria Agrária é uma das principais referências internacionais. Na discussão sobre as diretrizes voluntárias da governança da terra, um dos temas é o da mediação, e são poucos os exemplos bem-sucedidos. E aqui eu acho que tem um relato de como é que essa experiência se concretizou. Eu queria só um esclarecimento em relação a se a área foi arrecadada com algum tipo de indenização, no caso da Fazenda São Caetano. À medida que o governo do Estado arrecadou, havia uma discussão sobre a propriedade. E segundo, quais são os dados dessa fazenda colatina, a área, número de famílias assentadas, para a gente ter uma ideia da dimensão dessa primeira conquista do trabalho de vocês. Obrigado. Vedere Manteia, Campo Novo, Parecis, Mato Grosso. Eu conversei com a Meire antes de chegar aqui e vi o quanto é importante essa participação nossa extra-mesa, né? Às vezes no corredor, no bate-papo, no café e nos outros encontros, para que a gente aproxime um pouco mais. Talvez o formalismo distancia a gente muito. E sabemos que todos os problemas, eles convergem, né? De uma maneira ou outra acontece. E falava com a Meire da experiência do Mato Grosso, onde há 5, 6 anos foi criada a Comissão de Regularização Fundiária, presidida pela corregedora ou corregedor de justiça. Esse exemplo tem sido seguido por outros estados, e isso estende para os municípios, onde o juiz da comarca é o presidente dessa comissão, e os outros atores são o registrador de imóveis. Ontem, em rápidas palavras, falamos aí sobre a experiência de Nova Piratã, uma cidade no interior lá do Mato Grosso, onde um colega, Bruno Becker, vem fazendo semelhante papel com relação aos assentamentos. Não é o meu caso, nós não temos isso lá, mas através justamente da sociedade civil em parceria com o poder público, que esperar do poder público vir ao particular talvez seja mais difícil. Esse particular procurando acontece. Nós estamos agora aqui vendo mensagem de um colega que é procurador do Intermate, do Instituto de Terras lá do meu estado, que está numa parceria com a Assembleia Legislativa no sentido de expedir os títulos do Estado que estão parados lá no Intermate por falta de dotação orçamentária, por falta de verba. Às vezes o dinheiro
não é tudo, mas ele faz a diferença, né? E vindo, às vezes, de outras fontes, fora aquela que da dotação orçamentária, longe do Caixa 2, né? Seria coisa diferente, onde todos trabalhando juntos é possível, né? E parabéns a MEI, o João, aí, pelo trabalho que está fazendo. Vivemos isso muito tempo em Rondônia, falando inclusive das experiências rondonienses, por ser pequeno estado, às vezes não serve de parâmetro para muita coisa. E às vezes o grande estado, a grande unidade federativa não vê o pequeno como exemplo. Mas lá em Rondônia, se buscarem, vão encontrar exemplos como esse, onde a sociedade mobiliza e faz acontecer. E com um projeto assim, nós certamente vamos conseguir atingir o sonho do Batman, né? A realidade, o sonho tornar realidade, né? Sonho que se sonha só, é sonho que se sonha só. Sonho que se sonha juntos, é realidade, né? Dizia aí o Raul Seixas. Obrigado. Bom, não sei se eu vou lembrar de todas as perguntas. Mas o João Mar perguntou alguma coisa da Colatina, também foi perguntado ali, vou falar um pouco sobre ela, de uma forma geral. O projeto da Fazenda Colatina, ela foi feita em conjunto com a Exalc. A Fazenda Colatina é um imóvel em pouco mais de 4.000 hectares, então é uma área bastante significativa, e a quantidade de famílias assentadas ali, acho que foram 7 ou 8 hectares em média por família, foi uma quantidade bastante significativa. O processo, então, de compra e venda desse imóvel, então, foi feito naquela lei, a 43, em que a compra e venda do imóvel. Nesse processo aí, uma das coisas que o Estado nos ajudou muito foi exatamente na questão dos documentos, que vai um pouco de encontro com isso que o colega aí falou. Buscar os títulos de origem das matrículas é uma coisa maluca. Na Bahia, então, tem um tal de arquivo público lá que é até difícil de você transitar dentro para buscar. E quando você vai buscar a cadeia toda dos documentos até a sua origem, você tem que ter esse título. Então, eu diria até, não é uma questão aí de orçamento, não, é uma questão de prioridade. Se não existe uma preocupação do poder público para salvaguardar essa documentação que origina todos os documentos, a gente nunca vai ter essas cadeias de forma segura. Outra constatação importante é que esse processo de titulação original, o destaque do patrimônio público, ele é uma atividade constitucionalmente executada pelo Estado, né? Então, a política e as práticas em relação a esse processo aí são estaduais. Então, disso a gente conclui que discutir tudo que a gente discute aqui de cadastro, de registros, a nível federal, com instituições federais, sem a participação e a interação dessas políticas com os estados, ela sempre vai ser parcial. Acho extremamente importante que se dedique a discussão e do desenvolvimento desses instrumentos, dessas instituições, dessas políticas, no nível estadual também, minimamente para se garantir esse arcabouço básico que é o registro e o cadastro imobiliário. O Gil perguntou também sobre de onde é que veio o dinheiro dos projetos ali da Latina e Cotia. O projeto de cooperação com a USP, a FIBRA, logicamente, como uma contrapartida dentro dessa parceria junto com o Estado, em que todo mundo trabalhou em conjunto. Não trouxe os dados aqui do projeto, que a gente já apresentou em outros eventos, e eu pensei, acho que era melhor a gente trazer e
que permitir aqui o protagonismo de outras pessoas importantes aqui do processo, mas logicamente a gente está totalmente aberto, as pessoas da universidade estão totalmente abertas também para discutir e levar esse projeto adiante. Logicamente que dos objetivos básicos, quando a gente decidiu entrar nesse processo, era criar um projeto replicável e que pudesse ser aproveitado não só naquela situação, mas logicamente em outras também. A área foi então adquirida do Estado da Bahia? Não. O INCRA comprou da empresa. O INCRA comprou da FIPE. E fez a reforma? Fez um assentamento. Fez o assentamento lá. É porque eu queria para entender que a reforma agrária foi particular. Não. De forma agrária é INCRA, né? Não, mas eu defendo que haja também a gente já dá tanto dispêndio ao Estado, por que não o Estado da Bahia fornecer uma área e o particular adquirir essa área não promova a reforma agrária? Por que só o INCRA? Por que só o? Eu já estou lhe dando a área, faça. Lá no estado do Piauí, eu forneço a área, mas eu cobro um projeto social. Eu lhe dou 10 mil hectares, o estado me repassa 10 mil hectares, mas em troca disso, o projeto social. A contrapartida é o projeto social. Lá eu tenho escolas técnicas, lá eu tenho UPAs, lá eu tenho delegacias, lá eu tenho. Sim, tenho tudo. Estamos totalmente à disposição para levar e a outra pergunta que não ficou foi a questão dos conselhos. Eles foram titulados? Aí é uma política do assentamento pelo INCRA, então o imóvel vai adquirido pelo INCRA, passa assim para para o mínimo de 10 anos que está na Constituição, seria isso? Não, foi pago em dinheiro. 433 Não, a titulação para os assentados. A titulação para o título dos assentados. Ele está em processo de titulação para os assentados. Exato. Acho que a minha voz é bastante alta, não precisa. Foi perguntar também sobre a questão, colega, ali do marco legal dos estados. A Bahia, a Bahia utiliza muito a lei de terra do estado, que acho que é de 1973 ou 72. Realmente é um período bastante distante. Mas é suficiente já para muito avanço e muita implementação de ações importantes. Mas é importante a sua pergunta porque exatamente essa questão é uma questão paralisada, né? Porque a gente tem um marco legal federal e estadual de destaque do patrimônio público, de compra e venda de área do Estado, de legitimação, mas que, de forma geral, está parado e muito mal trabalhado. O Espírito Santo, por exemplo, está em uma discussão atual da lei de terra do Estado do Espírito Santo, está uma confusão danada ali, e a gente vê que a discussão ela tem muita viés que efetivamente não está indo melhorar as condições desses processos que são bastante importantes. Posso dizer, né, sobre a importância das leis estaduais de terra que elas permitem, então, que o Estado faça a venda ou a legitimação de terra para o pequeno proprietário de terra. Isso aí de forma agrária, né? Isso aí é uma política pública de justiça social. Então, permitir o bom funcionamento dessas leis, o desenvolvimento dessas leis e das instituições que fazem esse processo andarem é fundamental. Então, a gente vê na Bahia lá o CDA trabalhando firmemente nesse aspecto aí. Em Minas Gerais tem a Secretaria de Desenvolvimento Agrário, a SEDA, que tem lá as equipes que fazem esse trabalho também extremamente importante, mas da mesma forma como a questão dos títulos, há um reconhecimento muito pequeno da importância dessas atividades, dessas leis, dessas instituições, no contexto de se melhorar as condições ali da cidadania desses pequenos proprietários rurais. Bom, deixa eu chegar mais aqui.
mesa, né? Nós tivemos essa experiência já com a sala de situação nos conflitos urbanos. Nós tivemos desde 2014, nós constituímos também essa sala e aí ampliamos com Caixa Econômica, porque eram urbanos e muito com Minha Casa Minha Vida. Então, nós tivemos o tempo inteiro Caixa Econômica, convidávamos Prefeitura, Defensoria Pública, Ministério Público, fizemos uma concertação, na verdade, e a Caixa passou, inclusive, a levar isso nacionalmente como uma experiência. Então, é trazer isso também para o rural, na relação do Ministério Público, dessa participação. É importante mesmo. Caio traz a questão dos procedimentos, Caio, e é bom lembrar mesmo, a gente tem essa experiência e muito do que a gente avançou, a gente veio bebendo muito na fonte do INCRA nacional, do MDA principalmente, com a construção das suas políticas públicas e a gente avançando. A ouvidoria foi um ponto fundamental para nós, né, principalmente no estado da Bahia, percorrendo, conhecendo, dialogando o tempo inteiro. Então, isso é um marco muito relevante. E a questão que você colocou em relação a São Caetano, a São Caetano, ela foi constatada que era uma área devoluta e aí ela vem para um discriminatório administrativo. Foi nesse processo. Mas, assim, a linha do que a gente vem fazendo e colocando, acho que o doutor Eliomar traz, né, que novas percepções nós podemos ter em relação a comprar, a oferecer, a fazer novos assentamentos, relacionar com a iniciativa privada, como é que a gente pode... Eu acho que a gente precisa pensar mesmo nisso, né, debruçar sobre essas questões. E dentro dos diálogos com os movimentos sociais, o nosso governador Rui Costa, ele tem apresentado essas questões e dizendo o seguinte: não dá para a gente apenas entregar uma terra para que se transforme num assentamento que a gente diga assim, acabou o nosso papel. Pelo contrário, aí é que começa o nosso papel, né? Com a chegada e a construção das políticas públicas lá dentro, na verdade, para que sejam assentamentos, projetos sustentáveis, né? Produtivos, justamente. A gente precisa levar a cadeia produtiva, a gente precisa levar todas as necessidades ali. Nós temos a experiência hoje, por exemplo, dos consórcios públicos pelos territórios de identidade. No nosso primeiro PPA, nós tínhamos o primeiro contato nosso de governo, toda a sociedade civil, inclusive as prefeituras municipais, tudo que era oferecido, cada um queria levar para o seu ambiente. Então, assim, tem a possibilidade de construir um hospital, só serve se for o meu município. Então, isso a gente tem começado a quebrar com essa unidade de planejamento via os territórios de identidade. A gente tem começado a perceber que os consórcios estão ganhando forças entre os próprios municípios, os próprios prefeitos. Nós estamos implementando uma política de saúde de policlínicas para que o foco não seja apenas nos grandes hospitais de Salvador, que a vida inteira era da capital. Então todo mundo tinha que sair correndo, tinha que pedir ambulância, era o maior pedido de ambulância para sair do interior para a capital. E o que é que tem sido feito? A gente tem construído e estamos implantando pelos consórcios de saúde, que todo mundo também reclama e realmente não tem, os municípios falidos, não tem dinheiro. Então, como é que a gente se junta para buscar por outras vias? E está dando resultado nos consórcios de saúde, levando principalmente média complexidade, em alguns locais já alta complexidade para o interior também, e os demais consórcios onde os prefeitos estão administrando toda a parte de infraestrutura, saneamento, educação. Nós começamos no estado, onde nós tínhamos toda a parte de educação, por exemplo, as unidades de educação do estado funcionavam, os núcleos regionais, como a gente chama hoje, funcionavam como, assim,
era um espaço de construção política apenas. Então, nós tínhamos 2 núcleos no território e 2 territórios sem nenhum núcleo. Não tinha, na verdade, uma questão de equidade ali colocada. Aí nós começamos a reorganizar a partir da unidade de planejamento territorial. E isso é uma mudança de cultura dentro do Estado. É uma mudança de cultura nos próprios, com os servidores públicos também. Nós temos também os entraves de um governo de coalizão. Nós temos tudo isso, nós enfrentamos tudo isso, mas a gente vem buscando sim alternativas e acreditando que é possível buscar saídas e que dê certo de alguma forma. Então, estamos aqui, né, João, à disposição e partilhamos esses momentos com vocês e foi muito bom. Ainda temos um tempo para pergunta, mais alguém? Não? É importante salientar, né, e agradecer a disponibilidade de vocês de compartilhar o conhecimento, a experiência, e fica claro aqui, quando uma parceria é construída, né, em prol de algo bem além que apenas a construção de um assentamento, né, de resolução de um conflito. Torna-se necessário, né, a construção de parcerias como essa, para também alcançarmos uma governança responsável, né, como foi salientado pelo Caio. Né? Ou seja, a política fundiária no Brasil tem que deixar de ser uma questão de governo, né? Ela tem que passar a ser de Estado e também da sociedade como